pessoal, beleza? Léo de Mentor na área de novo aí, com mais um videozinho aí semanal. Galera, hoje eu tô querendo fazer um vídeo em homenagem a um canal do YouTube que pra mim é o melhor canal do YouTube, tá? Que é o do professor Eustáquio Presley, tá? Na verdade Presley é porque ele canta as músicas do Elvis lá, pô, aí fica show de bola. Na verdade no canal dele é Eustáquio 544, mas parece que ele mudou lá o nome, né? Antigamente era Eustáquio 544. Aí como as pessoas ficavam chamando ele de Elvis Presley, porque ele, pô, canta parecido, eu gosto pra caramba. E é uma homenagem a ele, porque pra mim a maneira como ele explica, entendeu? Ele pode ser prolixo, mas para quem tem didática, ser prolixo é show de bola, porque fixa na cabeça. Eu aprendo muito com ele. Os vídeos dele é muito elucidativos, entendeu? E educativos. É um excelente youtuber, para mim é o melhor do Brasil, isso é disparado. O canal dele merecia aí 1 milhão de inscritos, entendeu? Bom dia! Hoje são 30 de dezembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF1 da Primeira Região abrange alguns estados. Abrange o Distrito Federal, Goiás, Piauí, Maranhão e outras regiões. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A prova foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim: o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do singular para preencher corretamente a lacuna da frase. 2 pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? É o seguinte: em cada opção você vai encontrar um verbo entre parênteses, em cada opção. Então, a questão quer que você encontre a única opção em que esse verbo no parêntese ele fique no singular. A única opção que traga o verbo aí entre parênteses, ficando ele no singular. Entendeu? Porque em 4 opções, porque são 5, em 4 opções, o verbo que está entre parênteses, ele fica obrigatoriamente no plural. Em 4 opções. Em apenas uma opção, o verbo entre parênteses fica no singular, obrigatoriamente no singular. Então, você vai procurar a única opção em que o verbo entre parênteses fique obrigatoriamente no singular. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que o verbo entre parênteses fique obrigatoriamente no singular. No singular. Opção A. Há muito não se, e aí o verbo tolerar, entre parênteses, atitudes arrogantes como a do editorial da revista britânica. Esse verbo aí, tolerar, fica no singular ou no plural? Fica no plural. Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer o verbo no singular. O verbo aí fica no plural. Na opção A. É assim. Há muito não se toleram, no plural, há muito não se toleram atitudes arrogantes como a do editorial da revista britânica. Por que o verbo aí fica no plural? Não se toleram. Porque aí está acompanhado atitudes arrogantes não se toleram. Entendeu? Atitudes aí, plural. Então o verbo fica no plural. Não se toleram atitudes arrogantes. Atitudes arrogantes não se toleram. Não são toleradas. Então, o verbo aí fica no plural, obrigatoriamente. Então a opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. É natural que, e o verbo aí entre parênteses, ferir. É natural que o orgulho do povo cubano, as exortações publicadas na revista britânica. Esse verbo aí, ferir, ele fica no plural ou no singular? No plural, obrigatoriamente no plural. Então a opção B não é a opção que a questão quer. O correto aí, é natural que firam, o verbo ferir. É natural que firam, verbo ferir, no presente do indicativo, na terceira pessoa do plural. Que eles firam, que elas firam, verbo ferir. É natural que firam o orgulho do povo cubano as exortações publicadas na revista britânica. Porque o verbo ferir, na opção B de bola, fica obrigatoriamente no plural, hein? Por quê? Porque está aqui acompanhando as exortações publicadas. As exortações publicadas. Então veja, está se referindo às exortações, plural. As exortações publicadas na revista britânica. É natural que elas firam, que elas venham a ferir o orgulho do povo cubano. Então fica assim. É natural que firam as exortações publicadas na revista britânica, as exortações firam o orgulho do povo cubano. Então aí o verbo ferir, obrigatoriamente no plural, porque acompanha o substantivo exortações. Exortações firam, que venham a ferir, firam. Vejamos agora a opção C de casa. Os pesquisadores não, e aí o verbo haver entre parênteses, de se ofender, caso os termos do editorial da revista fossem menos prepotentes. E aí temos, esse verbo haver aí, entre parênteses, ele deve ficar no plural ou no singular? Deve ficar obrigatoriamente no plural, concordando com pesquisadores, plural. Veja, os pesquisadores não haveriam de se ofender caso os termos do editorial da revista fossem menos prepotentes. Veja aí, os pesquisadores não haveriam no plural, concordando com pesquisadores, entendeu? Então, ó, pesquisadores, plural, não haveriam no plural, concordando com pesquisadores. Certinho, gente? Então, a opção C não é a opção que a questão quer.
Vejamos a opção D de dado. Foi precisa a argumentação de que se, e aí, entre parênteses, o verbo valer. E aí, pronominal, valer-se. Aí o verbo valer. Os pesquisadores latino-americanos em sua réplica ao editorial. Então vejamos aí, esse verbo aí, valer, valer-se, valer, ele fica aí no plural ou no singular? Obrigatoriamente no plural. Veja, foi precisa a argumentação de que se valeram os pesquisadores latino-americanos em sua réplica ao editorial. Verbo aí, obrigatoriamente no plural. Por que no plural? Porque se refere a pesquisadores. Veja, foi precisa a argumentação de que os pesquisadores latino-americanos se valeram. Pesquisadores se valeram. Verbo aí, valer-se, concordando com o sujeito. Pesquisadores, plural. Então, se valeram. De que se valeram os pesquisadores latino-americanos. Então, a opção D não é a opção que a questão quer. Então, a opção só pode ser a E. Vejamos. Aos países ricos não, e aí, entre parênteses, o verbo competir. Aos países ricos não, e aí, tomar decisões que afetem a soberania dos países em desenvolvimento. E agora, esse verbo aí, competir, ele fica aí obrigatoriamente no singular ou no plural? Ele fica obrigatoriamente no singular. Então, encontramos finalmente a opção que a questão quer. É a opção E, porque o verbo na opção E fica obrigatoriamente no singular. Já nas outras opções, fica obrigatoriamente no plural. Então, encontramos finalmente a opção que a questão quer. Veja aí, aos países ricos não compete no singular, obrigatoriamente. Aos países ricos não compete tomar decisões que afetem a soberania dos países em desenvolvimento. Vamos analisar isso aqui. Temos aí duas orações. A principal, não compete, veja bem, não compete aos países ricos, oração principal. E a segunda oração, tomar decisões, e aí vem, que afetem a soberania dos países em desenvolvimento. Então veja bem aqui, aos países ricos não compete no singular. Em outra forma, não compete no singular, não compete aos países ricos tomar decisões. Então veja, eu poderia dizer assim de outra forma, tomar decisões, olha aí, tomar decisões não compete aos países ricos. Viu aí? O verbo obrigatoriamente no singular. Temos aí, não compete aos países ricos, uma oração. Essa oração é chamada de oração principal. E a outra, tomar decisões, a segunda oração. Essa segunda oração, você analisa bem, ela é o sujeito da primeira oração. Na primeira oração temos, não compete aos países ricos. Não há sujeito aí. Não compete aos países ricos. Não há sujeito aí na primeira oração, porque o sujeito é a segunda oração. Tomar decisões. A segunda oração é o sujeito da oração principal. Então, essa segunda oração, tomar decisões, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque exerce a função de sujeito da oração principal. Quer ver? Eu vou transformar essa oração tomar decisões em um sujeito, em um substantivo. Fica assim, não compete, veja aí, não compete
aos países ricos a tomada de decisões. Viu aí? Eu transformei essa oração, tomar decisões, em um substantivo, que é o sujeito da oração principal. Veja, não compete aos países ricos a tomada de decisões. Ou seja, a tomada de decisões não compete aos países ricos. Viu aí? Então, quando você estiver diante de uma oração subordinada, subjetiva, que exerce a função de sujeito da oração principal, o verbo na oração principal sempre, sempre, sempre ficará no singular. O verbo da oração principal sempre ficará no singular, quando a oração subordinada for o sujeito dessa oração principal, que é o caso aqui. Você entendeu? Vou repetir novamente. Oração principal aqui: não compete aos países ricos. O verbo no singular, porque é uma oração aí principal em relação a uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então veja, não compete aos países ricos o que? Tomar decisões, a segunda oração, que poderia ser transformada num substantivo, a tomada de decisões. A tomada de decisões não compete aos países ricos. Então você tem aqui uma oração principal e a oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva por quê? Porque exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Não compete aos países ricos. Não há sujeito aí. O sujeito é uma oração que vem depois, tomar decisões. A tomada de decisões não compete aos países ricos. Então o verbo aqui, obrigatoriamente, no singular. Certinho, gente? No singular. Grave bem isso. No singular. Então, a opção é a única opção correta aí. Mais um vídeo e muito obrigado.